Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre algo que é fundamental para a justiça no Brasil: o direito de defesa. Pode até parecer um assunto meio complicado, mas vamos ver juntos como dois princípios bem importantes protegem cada um de nós, viu? E isso vale para tudo, desde uma multa de trânsito até um caso mais sério. Eles são a garantia de que ninguém vai ser julgado de forma injusta. Vamos entender como isso funciona na prática? Pensa só nessa cena por um instante. Imagina ser acusado de alguma coisa e, pronto, não poder se explicar. Não poder dar a sua versão dos fatos. Seria justo? A resposta é óbvia. Claro que não. Essa sensação de não poder fazer nada é exatamente o que a lei quer evitar. Porque, no fundo, um sistema que não ouve todos os lados não faz justiça de verdade. Ainda bem que a nossa Constituição funciona como uma espécie de guardião. Ela criou regras bem claras para impedir que esse tipo de injustiça aconteça. Pensem na justiça como aquela balança, sabe? Para a decisão ser correta, os dois pratos precisam estar equilibrados. E são justamente esses mecanismos de proteção que garantem esse equilíbrio. Bom, todos esses mecanismos de proteção que a gente está falando não surgem do nada. Eles fazem parte de uma ideia ainda maior, um princípio que funciona como um grande guarda-chuva para garantir que todo julgamento seja justo. Vamos conhecer o nome dele e entender direitinho o que ele significa. Esse princípio tão importante se chama devido processo legal. O nome pode parecer um pouco formal, né? Mas a ideia por trás dele é super simples. Pensa no jogo de futebol. Para a partida ser justa, tem regras, certo? Não pode pegar com a mão, a bola tem que passar da linha para ser gol. O devido processo legal é basicamente o livro de regras da justiça. Ele garante que o jogo todo, do comecinho ao fim, siga um caminho justo e igual para todo mundo. E é justamente debaixo desse grande guarda-chuva do devido processo legal que a gente encontra duas ferramentas essenciais que garantem que todo mundo possa participar. São os nossos temas principais de hoje, a ampla defesa e o contraditório. Vamos entender agora, em detalhes, qual o papel de cada um deles. Então vamos lá. Vamos para o coração da nossa conversa de hoje. Afinal, o que significam essas duas palavras? Ampla defesa e contraditório. Vamos separar os dois para entender bem o que cada um protege. Olha só que interessante essa diferença. Pensem assim, a ampla defesa é como se fosse a sua caixa de ferramentas. Dentro dela você tem tudo que a lei permite para construir sua defesa: provas, testemunhas, argumentos. Já o contraditório é a regra de ouro de qualquer conversa justa. Para eu poder responder, primeiro preciso saber do que estão me acusando. Então, um te dá as ferramentas e o outro garante que o diálogo aconteça de forma equilibrada. A ampla defesa, como o nome já diz, é ampla. Ela garante o direito de você construir a sua versão da história, de apresentar as provas que confirmam o que você está dizendo, como documentos, fotos, testemunhas, e também de questionar as provas que usaram contra você. E um ponto muito importante, inclui o direito de ter a ajuda de um profissional, um advogado, para te ajudar a usar todas essas ferramentas da melhor forma. O contraditório, por outro lado, é a garantia do diálogo. Ele existe para que ninguém seja pego de surpresa. A lógica é bem simples e direta. Primeiro, a pessoa é informada da acusação. Segundo, ela tem a chance de se manifestar, de responder. O ponto central é esse. A justiça não pode ser monólogo, onde só um lado fala e o outro escuta calado. Ela precisa, obrigatoriamente, ser um diálogo. Ok, a gente já entendeu o que são esses direitos. Mas fica aquela pergunta: por que eles são tão importantes assim? Por que a Constituição se preocupou em registrar essas regras com tanto cuidado? Para entender a resposta, a gente precisa dar uma olhadinha no passado. É que antigamente, em muitos lugares e em outras épocas, a justiça era bem diferente. As decisões eram tomadas em segredo, às portas fechadas, e muitas vezes se baseavam em uma única versão da história, a de quem estava acusando. O resultado disso? Bom, vocês podem imaginar: injustiça e abuso de poder. A ampla defesa e o contraditório nasceram justamente para jogar luz nesse processo, para abrir as portas e garantir transparência. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia por trás desses direitos. O objetivo não é só proteger o acusado, sabe? O objetivo principal é criar o melhor caminho possível para a gente chegar perto da verdade. É como montar um quebra-cabeça, você só consegue ver a imagem completa quando tem todas as peças. Num processo, cada lado tem peças importantes. A justiça só funciona de verdade quando todo mundo pode colocar suas peças na mesa. Agora, imagina essa balança de poder. De um lado, a gente tem o Estado, com toda a sua estrutura. Polícia, investigadores, promotores, é muita força. Do outro lado, temos um único cidadão. É uma disputa que começa desigual, não é? Pois é,
A ampla defesa e o contraditório entram exatamente aí, para dar mais peso para o lado do indivíduo, equilibrando a balança e garantindo que essa disputa seja justa. Beleza, já entendemos a teoria e um pouco da história por trás desses direitos. Mas, e na prática, como é que isso aparece no nosso dia a dia? Vamos ver alguns exemplos bem concretos para deixar tudo ainda mais claro. E aqui tem um ponto super importante, pessoal. Esses direitos não valem só para processos criminais lá no tribunal. Eles se aplicam a qualquer situação em que o Estado possa te dar uma punição. Pode ser uma multa de trânsito, um processo disciplinar contra um servidor público ou até a eliminação de um candidato num concurso. Antes de qualquer decisão que possa prejudicar alguém, o Estado é obrigado a ouvir o que essa pessoa tem a dizer. E olha só, esse passo a passo é sempre o mesmo, não dá para pular etapas. Primeiro, a pessoa tem que ser informada oficialmente da acusação. Não pode ser de boca, por fofoca, tem que ser formal. Segundo, ela precisa ter um prazo e uma oportunidade de verdade para apresentar sua defesa. E terceiro, um ponto fundamental. Quem julga é obrigado a analisar os argumentos da defesa antes de decidir. Não pode simplesmente fingir que não. Agora, atenção aqui porque isso é muito importante. Ter direitos não significa que não existem regras, certo? O direito de defesa tem limites e não pode ser confundido com o cheque em branco para fazer o que quiser. Vamos esclarecer alguns erros de interpretação que são bem comuns. O direito de defesa é uma ferramenta para buscar a justiça, e não para atrapalhar a justiça. Por exemplo, ele garante um processo justo, mas não dá a ninguém o direito de ficar criando atrasos de propósito. Ele garante o direito de usar argumentos e provas permitidas pela lei, mas não autoriza mentir ou apresentar uma prova falsa. E, por fim, garante o direito de ser ouvido durante o processo, mas não o direito de desrespeitar a decisão quando ela já foi tomada. É que na nossa Constituição, nenhum direito é absoluto. O direito de defesa precisa conviver com outras necessidades, como a de que os processos tenham um fim, que a justiça seja eficiente. O sistema busca o tempo todo um equilíbrio. Garantir uma defesa completa, mas também garantir que a sociedade tenha respostas em um tempo razoável. Bom, estamos chegando na reta final da nossa conversa. Para a gente amarrar tudo direitinho e ter certeza de que os pontos mais importantes ficaram claros, vamos fazer uma rápida recapitulação das ideias centrais que a gente viu até aqui. Se fosse para guardar uma única ideia de hoje, que seja esta. Esses dois princípios existem para que ninguém tenha que enfrentar o poder do Estado sozinho, sem voz e sem entender o porquê. Eles são, na verdade, uma barreira contra o poder arbitrário. Então, os pontos-chave da nossa conversa de hoje são: primeiro, justiça de verdade exige participação. Segundo, a defesa existe para criar equilíbrio. Terceiro, a verdade é complexa e precisa ser buscada ouvindo todos os lados. E no fim das contas, esses princípios são pilares que sustentam não só a justiça, mas a nossa dignidade como cidadão. E tudo isso nos leva a uma última pergunta que já é o gancho para o nosso próximo papo. Se o processo precisa ser justo e ouvir todo mundo, como é que a gente deve tratar uma pessoa que está sendo acusada durante esse processo, antes da decisão final? A resposta para isso está em outro pilar fundamental da justiça que a gente vai ver no nosso próximo encontro.